Fala pessoal, e o Verdão que venceu por 2-0 e hoje também teve gol aí do Vitor Roque, desencantando também aí na Libertadores, né? O Palmeiras venceu por 2-0. Vamos dar uma olhadinha em tudo que a mídia está falando desse Palmeiras, que é um visitante avassalador. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Boa noite, fã de esportes, bom ter você com a gente aqui no nosso Linha de Passe depois de mais uma vitória do Palmeiras, o time 100% de aproveitamento na Libertadores, a melhor campanha, engatando 19 jogos como visitante sem perder, são 16 vitórias com essa de hoje, 2-0 sobre o Cerro e mais 3 empates, Palmeiras já classificado, Palmeiras já na outra fase. Vamos ouvir daqui a pouco o Abel Ferreira saindo aí do gramado e a gente vai analisar essa vitória do Palmeiras, que teve um momento ali que o torcedor falou, esse Vitor Roque, meu Deus do céu, dá nos nervos, mas ele fez o segundo gol no finalzinho da partida. Vamos falar também do Flamengo se complicando na Libertadores, transformando o jogo da semana que vem num jogo que é final de campeonato para o Flamengo contra a LDU, e também passar pela goleada sofrida pelo Vasco na Sul-Americana. Inacreditável goleada sofrida para um time venezuelano, o Puerto Cabello. Tudo isso a partir de agora no Linha de Passe, com o Pedro Ivo Almeida, com o Vitor Birner, André Kfouri e também o Jean Oddi. Jean, 100%. Ontem você ainda falou, né? Falou, São Paulo é o melhor time da competição. Ele falou, calma que tem time jogando nessa quarta-feira ainda. Tá aí. Esse é o 100%, esse é o melhor time da Libertadores, o mais consistente, sem dúvida nenhuma, né, Jean? Como é que é? Depois de uma ótima live. Depois de uma ótima live com o Dimas, com Carreira, com todo mundo. Prestigiado por mim. É verdade. Mas ignorado por eles. Sim, eu, no caso. Não, é verdade. Eu agradeci a você, Birner. Você não viu? Bom, 1h15 de live para fazer o agradecimento. Bom, então, tudo bem, mas eu agradeci. Vamos ali. Bom, boa noite, William. Boa noite a todos. Excelente noite. Obrigado. Cara, é um negócio assim, né? O Palmeiras vai quase que se desvencilhando dessas fases de grupos da Libertadores de maneira burocrática, ano após ano, né? Então, assim, às vezes é primeiro, às vezes é segundo, no máximo é terceiro, mas está sempre ali entre os times mais bem colocados na fase de grupo. Mais uma vez foi assim, será assim, a gente não sabe como vai terminar a fase de grupos exatamente, mas agora o Palmeiras tem 2 jogos em casa, soma 12 pontos em 4 jogos, né, já tendo feito as 3 partidas fora de casa. E assim, impressiona que o Palmeiras muitas vezes não brilha, não faz grandes atuações, nem acho que hoje tenha feito uma grande atuação, mas tem sido um time muito seguro, tem sido um time que não sofre mais como já sofreu em outros momentos. Você vai poder falar, mas no finalzinho tomou uma bola no travessão. É verdade, no finalzinho poderia ter tomado o empate até com a bola no travessão, mas em compensação teve muitas chances de matar o jogo, né? É claro que chamou atenção demais o gol perdido pelo Vitor Roque no primeiro tempo, mas na segunda etapa aí tem o chute do Paulinho no travessão, e aí acho que para fechar com chave de ouro a partida, o Vitor Roque se redimindo com esse belo gol, né? Porque acho que era importante para ele também, depois de ter perdido o gol da maneira que perdeu no primeiro tempo, conseguir marcar mais uma vez, né? Já marca agora no segundo jogo seguido, é o que a gente falava. A tendência é que ele comece a marcar os gols, então acho que não tinha, né, muito motivo para atenção, para críticas, para ansiedade em relação às atuações do Vitor Roque. Ele faz o segundo gol, um gol bonito que matou o jogo, e agora o Palmeiras volta a pensar no Campeonato Brasileiro. Não sei o quanto o Abel vai se preocupar com a primeira colocação geral, mas mesmo não escalando o seu time principal nos 2 últimos jogos que acontecem em casa, o Palmeiras tem todas as condições de terminar a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Você falou um gol muito bonito do Vitor Roque, gol muito bonito do Estevão, hein? E a gente vai ouvi-lo agora. Uma vitória. ¿Por qué? ¿Por qué lo ganaron? ¿Por qué vencieron hoy? Acho que foi a competência, eficiência de finalizar fazendo gols, poucas oportunidades a gente fez, então acho que a nossa eficiência hoje foi muito boa. Objetivo cumprido, van a acabar como primeiro do grupo. O objetivo que a gente buscava desde o começo do campeonato era o objetivo nosso, graças a Deus a gente concluiu e agora a gente segue firme, quem sabe que a gente tem mais 2 jogos ainda para tentar buscar a vitória. Obrigado. Eu acho que esse é um tema, né, Pedro Ivo, importante, porque a gente sabe o quanto ser o primeiro colocado no geral
para o Palmeiras ainda, né? Apesar que o Palmeiras, como visitante, tem sido bem indigesto para as equipes que jogam em casa, né? Mas o quanto isso pode ser importante até a semifinal, eu acho que o Palmeiras tem todas as condições de concluir aí, não sei se com 100%, mas pelo menos com 16 pontos, acho que o Palmeiras tem condições de fechar essa fase, hein, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Olhando rapidamente aqui a tabela, um abraço a você, André, Jean, Vitor. São poucas as equipes que têm condição de fazer 15 pontos, ou seja, o Flamengo do Palmeiras poderia chegar já na próxima rodada com 15 pontos, e são poucas as equipes que se mostram tão sólidas para fazer 15, que dirá 16, 18 pontos. A gente tem São Paulo ontem, né? Aliás, belo clássico que se aproxima, né? Duas melhores campanhas. Domingo. A Libertadores. Então, vai muito além dos números. O Jean, quando ele fala protocolar, né? Essa primeira fase quase que protocolar do Palmeiras, e eu concordo, é importante frisar. Protocolar porque o time se acostumou. O Palmeiras se acostumou. O Palmeiras olha para a Libertadores e se porta como tal. Que isso aí é algo a ser cumprido para chegar onde ele pretende. Ele não negocia, ele não sofre, ele não está ali para tentar entender se tem um empate sofrido com tal, uma história triste do adversário, porque o calendário é ruim para todo mundo. O jogo foi truncado até o gol do Estevão. O Estevão abre um caminho de jogo muito truncado, tem muita gente competindo, mas o Palmeiras tem valores individuais, quando precisam resolver um jogo truncado hoje, quando não era bom do ponto de vista coletivo. O Palmeiras tem um trabalho que vem se solidificando. O Abel não começou o ano da melhor maneira, mas vai ganhando peças, vai recuperando. A temporada é assim mesmo, você não tem que estar bem em janeiro, fevereiro, você tem que começar a amadurecer em abril e maio, que é o Massa Brasileiro e as competições sul-americanas. Então, esse protocolar, ele está longe de ser algo menos importante. O Palmeiras se porta como tal, e aí a gente precisa começar a refletir sobre os outros. Há muita dificuldade dos outros times brasileiros nessas competições sul-americanas, o que valoriza, o que mostra ainda mais o quão importante é. Agora, era um jogo truncado. Estava com dificuldade de competir, de disputar, de sair para o jogo. O Estevão teve que abrir um pouquinho a porta ali, no segundo tempo também demorou, talvez pudesse ter resolvido. A bola do Vitor Roque no primeiro tempo vai ser falada, poderia ter encaminhado ainda muito mais. Agora, tem que se olhar para o lado, a gente está quase sempre olhando para o lado, né? A gente está sempre analisando algum time, olhando para o lado pelo que os outros estão fazendo. Então, quando a gente olha para o lado, tem que se valorizar ainda mais. Como o Palmeiras meio que vai, sabe, caminhando ali no parque, tranquilo. Não sei se isso é sinônimo de uma oitava de final boa. O time da temporada é outro lá em agosto. Se vai ser campeão, se vai à final. Agora, é quase que uma obrigação da forma como se investe, da forma como se prepara, das peças que tem, um trabalho a longo prazo que já existe do Abel. Então, tem muito pouco a falar diferente do que o Palmeiras vai muito bem até aqui. É que eu acho que essa impressão, né, André? Não é uma impressão, é fato mesmo. O Palmeiras ir fazendo as coisas, parece que de forma até tranquila, né? Natural, sem forçar a barra. Uhum. É uma marca desse Palmeiras e desse ano também, porque perdeu a final do Paulista para o Corinthians, teve momentos ali no Paulista de questionamento, jogadores questionados e tudo. E parece que o Palmeiras não saiu do trilho. O que vinha de fora não afetava. A gente tem aqui um planejamento, a gente tem uma força, a gente sabe o que a gente vai fazer e a gente não vai mudar. A coisa vai seguir assim. Nessa pegada, recuperou jogadores, outros que chegaram foram entrando aos poucos, não apressou o retorno de jogador por questão de condição física, que tem muito time que faz isso, né? Apressa o retorno e aí acaba perdendo o jogador mais à frente. As coisas vão acontecendo de forma muito natural para o Palmeiras chegar já nesse estágio que está no mês de maio. André, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal em casa, claro. Eu estou de pleno acordo com tudo que você falou, mas eu estou chocado que nenhum companheiro, nenhum dos senhores até agora, a única pessoa que está dispensada dessa crítica é o Biner, porque ele não foi acionado ainda, apenas boa noite. É apenas por isso. Essa crítica. Assim, mas eu sei, estivesse no pacote. Mas eu sei que em pouco tempo ele já vai merecer alguma crítica. Pode ter certeza. Mas eu tô surpreso que os senhores ainda não disseram o nome do Lucas Evangelista para falar do jogo do Palmeiras hoje. O Estevão fez isso, o Estevão fez aquilo, o Abel isso, o Abel aquilo, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. E se a gente deixou para você? É claro que eu estou brincando com vocês, mas eu falei no nome do Evangelista porque, em vez de ficar se lamentando pela falta ou rolando no chão, ele bateu logo, ele rolou logo a falta e posicionou o Estevão para um chute de até longa distância, né? Se você for pensar, estava distante da área. Sim. Mas o Estevão, ele é um finalizador tão preciso e ele é um cara que tem tanta confiança para chutar de fora da área, que ali, muito provavelmente, o Lucas Evangelista já sabia que estava criando uma possibilidade de finalização para o companheiro. E aí o Palmeiras sai na frente.
Por que eu estou lembrando disso? Porque no fim de semana, pelo Brasileirão contra o Vasco, o Palmeiras também não fez uma partida brilhante, porque não é o que tem acontecido, mas ganhou num bote dentro da área na saída de bola errada, conseguiu fazer o gol, foi o suficiente para mais 3 pontos e o Palmeiras está lá nas primeiras posições. Na primeira, né? Por questão de gols, sim. É líder do Brasileirão. Então é um time que não está no seu melhor momento e eu acho que isso vai continuar sendo cobrado do Abel, da comissão técnica, talvez mais rapidamente do que se imagina, porque no Brasil a pressa é muito grande, o imediatismo é o que manda, porque é o melhor elenco que o Abel tem desde que chegou no Palmeiras. Sem dúvida. E 2025 é um ano que tem que ser igual a 23 e antes, não pode ser igual a 24. Mas, descontado o campeonato estadual, as coisas que estão no calendário que importam de verdade ainda estão no início. O Palmeiras fez mais uma vez uma fase de grupos. Eu já vou falar fez, porque faltam 2 jogos em casa. Sim. Mas fez, eu acho que já dá para falar fez, uma fase de grupos de manual para se posicionar muito bem para as fases decisivas da Libertadores, quando provavelmente o time estará jogando mais do que está. Há algumas peças recém-chegadas mais confortáveis, mais à vontade. E só para terminar esse início, o gol do Vitor Roque, eu acho que daqui a algum tempo as pessoas e ele próprio vão lembrar desse momento, dessa noite, desse jogo, como uma ocasião muito importante para ele. Porque se ele não paga o gol que ele perdeu, e ele fez um gol infinitamente mais difícil de fazer do que o que ele perdeu. Pois é. Uma situação assim, absurda e inexplicável. Mas se ele não paga esse gol, mesmo já tendo marcado na rodada anterior e encerrado esse jejum desde que ele foi contratado, eu acho que isso ia incomodá-lo demais. Estava incomodando no próprio jogo, né, André? Durante o jogo. E no final ele consegue essa jogada. Lançado, 3, 4 marcadores, ele consegue se virar ali dentro da área e faz um gol que para ele vai lembrar muito desse gol ainda. Só antes do Biner falar, pegar o gancho só do que o André falou do elogio ao Evangelista, que merece todos os elogios, porque não é o padrão do futebol brasileiro, mas eu vou estender o elogio ao árbitro também. Porque aqui tem muito árbitro que, pra não se complicar, vai dar aqueles 3 apitinhos nervosos. Não, peraí, pra bater a falta e tal. E aí acaba beneficiando o infrator. Então, legal também que o árbitro fez o que é correto, o que manda a regra, né? Nesse tipo de falta, você não precisa de barreira, nada. Ele deixou que a falta fosse batida e, por isso, também o prosseguimento da jogada que acabou permitindo ao Palmeiras fazer o seu gol. Então, só ressaltar isso também, porque muitas vezes no futebol brasileiro a gente vê o árbitro que marca uma faltinha dessas querer segurar um pouco, sabe? Para todo mundo se reposicionar e tal, e não tem que ser assim, evidentemente. Perfeito. A gente vendo alguns lances do Vitor Roque, realmente esse gol é inacreditável. É uma péssima finalização, mas ele não tocar pro Estevão, se era para... Mas ele tinha uma grande opção ali de finalização, tinha várias opções de finalização e tinha assistência. Ele fez a única coisa que ele não podia fazer. Eu fiquei com a impressão que a perna de apoio dele, ele escorregou, que ele perdeu. Pode ser, a gente vê depois o lance de novo. Antes aconteceu isso, de fato. Mas acho que assim, ele conseguiu se recuperar e aí ele podia ter feito... Por exemplo, se ele abre um pouco para a direita, o goleiro vai ter que acompanhar. Sim. E se o goleiro acompanha, basta ele tocar para o Estevão empurra para... Então assim, ele foi muito... Vamos lá. A gente vai ver o Vitor Roque já na sequência, de novo. Aí ele dá se atrapalha ali, né? Eu não sei, parece que ele fica nervoso ali. Eu não sei se ele perde a passada ou se ele escorrega, André. Isso. Porque o pé esquerdo dele fica muito para trás e dobra. É agora. O movimento da perna esquerda é estranho, tá vendo? O Estevão se mantém atrás da bola, né? Para receber o passe. Tá? É incrível, ele chuta em cima do goleiro. Ele tem um gol escancarado à frente dele, um companheiro do lado para passar, em boas condições. É inacreditável, mas esse momento aí que você fala, né? Briga. Sim, sabe? Inteiro no lance do golaço, 90 e tantos minutos. Sem dúvida. Vitor Roque, e tem mais uma palavrinha do Estevão, hein? Antes de passar pro Birner. Eu queria também ouvir o Vitor Birner. Não sei, pode ser também. Pode ser isso, depois de ter perdido o gol, deu uma balançada, mas vida de atacante é assim, nem sempre vou fazer, às vezes eu vou perder o mais fácil e fazer o mais difícil, como foi, mas estou muito feliz pela vitória, que foi o mais importante nessa noite hoje.
Cara, acho que a nossa competência fora de casa é muito boa, sabe? Acho que a gente sabe jogar fora de casa. Junta a experiência dos mais velhos com as pernas dos mais novos. Então, como eu falei, é um grupo muito unido, um grupo que sabe passar por dificuldades, sabe se ajustar às dificuldades do jogo, né? E a gente sabe ser eficiente também, como a gente foi hoje. E graças a Deus a gente está numa sequência muito boa e hoje a gente pode sair com a vitória. Um dos objetivos é conquistar a primeira colocação geral agora, com 100% de aproveitamento? Com certeza, acho que foi o nosso primeiro objetivo, era classificar em primeiro, fazer os gols e sair com a vitória a cada jogo possível. A gente está conseguindo isso, a gente sabe que tem mais 2 jogos ainda e vamos tentar sair com a vitória, se Deus quiser. O Abel disse que não quer pensar que você vai embora. E você tá pensando? Não, cara, eu tô tentando aproveitar o máximo de momentos possíveis aqui, porque são pessoas maravilhosas e com certeza vou sentir muita falta disso, mas vou estar realizando um sonho e espero levar todos eles do fundo do meu coração. Obrigado, irmão. Muito bem, tá aí o Estevão e a gente acabou de ouvir o Tigrinho, né? Chegou isso, a hora de ouvir o nosso Tigrão, né? Exato. Esse não erra. Tudo bem, Vitor Birner? Artilheiro, não perde gol, é decisivo. Quem mais poderia ser? Todo mundo já falou aqui, é a sua vez agora. Mas boa noite ao senhor de qualquer maneira. Boa noite, Tigre, vamos lá. A André Kifuri. Boa noite. Jean. Parabéns pela excelente live que vocês fizeram. Muito obrigado. Abertura, junto com o Eduardo Menezes, Dimas Copedê. Isso é e Matheus Carreira, boa noite aos fãs do esporte. Eu discordei de algumas coisas da live, mas obviamente não participei dela e não vou falar sobre elas diretamente. Chega a ser dizer aqui discordei, porque 3 das pessoas que lá estavam não estão aqui para responder. Perfeito. Só se eu discordei alguma coisa de Jean Oddi, eu diria aqui. E eu que discordo várias vezes de Jean Oddi, não discordei de muitas coisas. Discordou de não ter citado você na live, né? Esse foi o problema não citaram, mas isso é ironia. Não, bastante não, mas tudo bem. Tem um rancor aí. Vamos, assim, vai, Tigrão. O que eu devo esperar do Palmeiras nesse momento? Para mim essa é a grande questão, porque eu olho o elenco do Palmeiras e eu acho que o futebol tá abaixo. O Palmeiras não gastou tanto dinheiro para ter um futebol do nível mostrado, por exemplo, contra Vasco e contra Cerro Porteño. Mas, sendo bem racional, eu estou muito satisfeito com o que o futebol do Palmeiras apresenta, porque no final das contas eu acredito muito numa coisa que é a capacidade de mobilização e de preparação, estão obviamente ligadas, ambas, nos momentos mais importantes da temporada. E todo mundo sabia que o Palmeiras ia se classificar. O Palmeiras está se classificando em primeiro lugar do grupo e se confirmar o favoritismo contra as 2 equipes que vai enfrentar, nesse momento o Sport Cristal vai vencer o Bolívar. Nesse momento o Palmeiras tem 8 pontos se terminar a rodada com o resultado do jogo que está em andamento. À frente das outras equipes, e ele já termina como líder do grupo essa rodada, se mantida a vitória do Sport Cristal. E o Palmeiras tende a também, confirmando o favoritismo em casa, a ser a equipe mais bem colocada na primeira fase. E aí, quando chegar o mata-mata, a gente está falando de um outro campeonato. Vai ser depois de 2 janelas de transferências, depois o Palmeiras jogar o Mundial de Clubes. Né? Então a gente está falando de uma outra situação. Pro momento, apesar do Palmeiras não jogar o futebol que ele pode jogar, o Palmeiras mostra evolução. O Palmeiras já é um time que não depende só do Estevão, ele tem outras alternativas bem interessantes de construção de jogo. O Palmeiras não marca como o time do Abel marcava, mas ele marca melhor do que marcava no estadual. Ou seja, é um time que está em evolução, colocando jogadores novos, com o treinador sempre poupando 3, 4 jogadores por rodada para usar o elenco, para chegar bem no Mundial, para lidar bem com a temporada. E ele cumpre o que é preciso nos jogos sem correr tanto risco. Hoje correu algum risco, mas ele ficou muito mais perto de fazer 3, 4 gols do que sofreu em parte, mesmo com um lance no final, com a bola batendo no travessão. Então, o que eu posso esperar mais do time que é líder do Campeonato Brasileiro e faz a melhor campanha na Copa Libertadores? Porque aí a gente olha para o lado, e eu estou olhando para o Pedro Ivo Almeida, como ele faz muito bem, a gente tem que olhar para os outros clubes. Há clubes também muito mais fortes que os seus adversários e que não estão fazendo. Vamos falar de um deles daqui a pouquinho. O que se espera deles. Então, eu acho que pro momento da temporada, olhando o calendário destrutivo, 2 jogos por semana, pouco tempo para treinar e etc., o Palmeiras cumpre bem o que dele se espera até o momento, mesmo não jogando o que eu espero que vai jogar ao longo da temporada. Não, rapidinho só para seguir, eu acho que a gente teve esse papo aqui numa segunda-feira que a gente debatia a fritura exagerada dos treinadores, que parece que a gente está sempre no... mas podia ser melhor.
mas o nível, a régua é mais alta, o teto é mais alto, podia ser melhor. Eu acho que o Palmeiras se encaixa nisso. O time podia estar jogando mais bola? Podia sofrer menos ou competir melhor contra o Cerro Porteño no primeiro tempo? Podia. Mas dentro de tudo que a gente enxerga, que a gente não tem 70 grandes partidas de uma equipe, sabe? É ótimo, porque há um mês, 2 meses, pouco mais de um mês e meio, a gente estava tendo aqui que debater, porque do lado de fora a questão era se o ciclo do Abel tinha se encerrado, organizado depois do jogo vaiava. Então o que se faz? Trabalho que anda. E com os números é comparativo. O Palmeiras briga pela melhor campanha para levar vantagem sobre seus rivais diretos na competição. O Palmeiras está muito bem. Podia. O Vitor Roque, o gol de hoje é importante pela confiança, para tentar chegar perto dela, porque ela não está estabelecida. O Estevão já teve que fazer um outro tipo de jogo hoje, não exatamente como vinha funcionando com gente correndo pela direita. Tem coisa melhor, todo mundo tem. Mas entra naquele papo nosso. Se a gente sempre se apegar ao podia ser melhor, nunca vai estar bom. Só a semifinal da Champions. Até porque... E vamos PSG. Quem não poderia estar melhor? Eu acho que todo mundo podia estar melhor, obviamente. Até todos os times do futebol brasileiro. Não vou nem entrar, não vou nem entrar no jogo da Champions, que aliás, enfim, não vou. Ele tá louco pra entrar nesse jogo, mas eu falei pra ele, calma, não é o tema. Mas, cara, a questão é que o Palmeiras, assim, ele vai garantindo tudo que ele pode garantir nesse momento. Então, ele encaminha muito bem. Ele já é o líder do grupo, já podemos dizer, acho que já vai ser líder do grupo, mas encaminha muito bem, inclusive a primeira colocação geral. Aí eu não sei o quanto o Abel faz questão dessa primeira colocação geral e o quanto ele vai escalar os principais jogadores na Libertadores. Ia fazer questão, Jean. Tem condições disso e é importante. Eu não sei. Eu não sei, porque assim, a questão é a seguinte. Eu até acho que, obviamente, ele tem que se importar com ser o primeiro colocado de geral. Jogado muito bem fora de casa. Mas não é nem por isso. Eu acho que assim, é importante, claro que é importante decidir em casa, e não adianta dizer que no ano passado foi eliminado em casa pro Botafogo e pro Flamengo. No limite. Exato. E só foi no limite porque o segundo jogo foi em casa. O time tecnicamente melhor que o Palmeiras. Exato. Exatamente. Então assim, o Palmeiras nos dois casos quase conseguiu reverter situações que pareciam irreversíveis pelo único motivo de estar jogando em casa. Porque o time também não estava jogando tão bem naqueles momentos. Então eu acho que é importante olhar para isso, mas acho que, considerando que você vai enfrentar Sporting Cristal e Bolívar, e considerando o valor de cada jogo do Campeonato Brasileiro, seria o caso do Palmeiras agora olhar para essa reta final de fase de grupos dizendo, cara, eu não preciso dos 11. Mas como aliás fez hoje, né? Exato. Hoje o Alan começou jogando, né? Hoje a gente está... O Evangelista o Estevão, o Vanderlan. Então, assim, a gente está falando de jogadores que não são titulares e que começaram a partir. E acho que isso pode até se reforçar no jogo em São Paulo, porque aí não tem essa coisa de não vai nem viajar. Não viaja, fica no banco, deixa os principais no banco, se precisar usa, mas eu acho que vai caber para o Palmeiras essa decisão de talvez aumentar ainda mais o número de não titulares para essas duas partidas. Tudo bem, eu acho que isso é o correto, mas o Palmeiras pode tranquilamente negociar esses dois jogos com equipes bem mexidas. Pode, por isso que eu tô falando, não são times tão complicados para... É ele? Tem Abel. Vamos lá? Abel Ferreira. Acho que entramos muito bem no jogo, conseguimos, através da circulação de bola, encontrar espaços no corredor, criamos oportunidades, fizemos um golo, podíamos, mesmo na primeira parte, vir para o intervalo com um placar mais alargado, 2-0, por exemplo. Acho que conseguimos, sem bola, tapar os caminhos do Cerro Porteño e o que conseguiram foi escanteios, corners. E depois na segunda parte a toada foi muito igual. O Palmeiras a controlar o jogo, o Palmeiras a criar. Eu acho que se tivesse, para além daquilo tudo de bom que foi feito, se tivesse que apontar algo a melhorar, era nós podermos ter feito 2-0 mais cedo. O Cerro Porteño acreditou sempre até ao fim que podia empatar o jogo. Inclusive mandou uma bola no poste e na trave, e nós acabamos por depois fazer o golo 2-0 já muito tarde. Portanto, na minha opinião foi um bom jogo da nossa equipa, mas se tivesse que melhorar alguma coisa era ter feito o 2-0 mais cedo, que nos ia dar outra tranquilidade e outra segurança para o jogo.
A gente está com um probleminha lá com o áudio e até com a imagem ali do Abel Ferreira, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar, retomar para ouvir o treinador do Palmeiras. Enquanto isso, a gente toca o barco aqui. Acho que ele tocou num ponto importante, né? Porque, apesar de tudo que a gente falou do Palmeiras, você fica com esse 1x0. 1x0, você põe bola na trave. Aí o jogador aparece em frente ao goleiro, desperdiça oportunidade e tudo. É aquela tal bola vadia, aquela bola marota que pode entrar, né? E aí o que era uma vitória pode ser um empate, que não seria tão ruim assim para o Palmeiras. Mas realmente ele tem razão. Ele já falou isso algumas outras vezes, hein? De matar o jogo mais cedo. O André agradece muito pelos termos bola vadia e bola marota. Isso. Que habitualmente utiliza nos seus comentários. Agora... Eu falei que ele ia entrar no território da crítica. Eu acho que... É tão certo quanto o amanhecer. Ele é rancoroso. Ele diz que é uma questão... mas é rancoroso. É uma questão... Sabe que não? É uma questão... muito mais, para mim, de individualidade do que de algo que o Abel possa resolver. Tá. Por exemplo, vocês falando do Vitor Roque. É óbvio que você olha o Vitor Roque e, por enquanto, ele não é um jogador de 25 milhões de euros. Não. Nem na metade disso, por enquanto. Mas é muito cedo para avaliar. E isso vai ser definido nas atuações, repito, nos grandes jogos. Quando os jogos estiverem no limite, quando os jogos estiverem muito difíceis... nos clássicos mais relevantes, mais importantes, que o Palmeiras estiver pela frente. Isso não é uma coisa que pode ser resolvida agora, porque mesmo que o Vitor Roque que tivesse desandado a fazer gols até agora, tivesse feito um gol por jogo até o momento. Se chegar nos grandes jogos, os mata-matas de Libertadores, né? Num clássico, por exemplo, que vale contra o Flamengo uma liderança de campeonato brasileiro ou alguma coisa próxima disso, e o cara joga mal, quase tudo se evapora. Nossa, o Estevão não era criticado porque não fazia gol em clássico? Perfeito. Um jogador desse nível. Então, assim, é muito cedo pra gente ficar avaliando aquilo que só pode ser avaliado quando os momentos importantes chegarem. Então, acho que é óbvio que o futebol do Vitor Roque, mas muito óbvio, mesmo não sendo ruim, está muito abaixo daquilo que se espera dele. Se ele for esse jogador a vida inteira no Palmeiras, o palmeirense não vai estar satisfeito com o valor que foi pago e com a contratação dele, mesmo ele sendo útil. Mas quem garante que ele será esse jogador ou que ele vai evoluir, não dá para saber. É só o tempo mesmo. Até porque ele vem de temporadas ruins na Europa. Mas aí que tá, eu não sei nem se é correto dizer, e não é culpa sua, claro, se ele vem de temporadas ruins na Europa. Ou abaixo do esperado. Ele não teve o período. Ele não conseguiu quase jogar, né, André? Ele não teve um período, uma amostra pela qual seja justo julgá-lo. E eu compreendo que as pessoas, após tantas críticas, algumas tenham perdido a confiança nele, porque também não é comum. Você acha que isso não aconteceu lá? O jogador vai direto para um time da elite do futebol, em pouco tempo ele está em outro time do mesmo campeonato, mas um time infinitamente menor. Então, mas isso não é um sinal de que perderam a confiança nele lá? Que pode ser uma avaliação errada do Barcelona também. E ainda em pouco tempo ele está de volta ao Brasil. Então, assim... Andou 2 casas para trás, não eu conversei a respeito disso com alguns ex-jogadores, e não é ninguém que trabalha aqui, então eu não vou falar o nome da pessoa por motivos óbvios, mas não é ninguém que trabalha aqui para não criarem ideia. E esse ex-jogador falou, mas na minha época, a gente ficava e falava, não, eu vou vencer aqui. Se talvez ele mereça uma crítica, pode ser essa de ter, entre aspas, desistido rápido. Tudo bem, o Barcelona, neste momento, não é um clube fácil para você jogar, ainda mais para alguém que chegou tão jovem diretamente do Brasil. E financeiramente fazer escolhas por causa das regras da Liga. E sempre é uma escolha dele, né? O empresário queria que corresse para outro. Tem mil interesses e mil circunstâncias envolvidas. Mas talvez se ele falasse, se ele fincasse o pé, não, eu vim para cá e eu aceito a reserva, mas eu vou trabalhar e... né? Mas é uma decisão de cada um. Qualquer pessoa é absolutamente livre para tomar a decisão que quiser tomar sobre a sua carreira. Isso não se discute. Mas ele vai do Barcelona para o Betis, do Betis de volta para o Brasil. O processo todo é de cada vez mais perda de confiança. Cada vez mais. Normal, sim. E não é porque ele chega aqui de volta, num futebol teoricamente, tecnicamente menos exigente,
que ele volta a ser o cara atrevido, ousado, que rompe defesa e está sempre no lugar certo, na hora certa, que ele era no Atlético Paranaense. Não acontece assim. Agora, esqueceu de jogar? Não dá para acreditar em alguém esquecer de jogar. Ah, nunca foi nada disso. Isso é quem não vê. Isso é quem não vê. Isso é quem quer falar que vê futebol, mas não vê. Então, se há uma crítica a ser feita, uma crítica talvez seja pesado demais, uma opinião a ser colocada na discussão, é que talvez ele tenha, ou tenham desistido por ele muito rapidamente. Mas o jogador que ele demonstrou ser e que foi direto, como o Estevão tá indo, como o Endrick foi, como o Vinícius Júnior foi... Só para fazer uma defesa do jogador, André? Não é um cara que não sabe jogar. Agora, o processo de perda de confiança é muito drástico. Só eu concordando com você. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que enfrentou aí o Cerro Porteño e venceu por 2-0, um jogo fora de casa, um jogo difícil. Venceu aí por 2-0, gols de Estevão no primeiro tempo e o Vitor Roque, o Tigrinho aí, que desencantou também na Libertadores, fazendo o seu primeiro gol na competição aí pelo Palmeiras. E o Palmeiras venceu aí por 2-0. O Palmeiras que é aí o líder nato do grupo e também da classificação geral aí com 12 pontos, 4 vitórias consecutivas aí do Verdão, né? O Palmeiras que almeja, né, aí também o líder geral da competição, porque além de ter uma boa campanha, né, passar em primeiro do grupo, também sendo o líder geral da competição, decide todos os jogos de mata-mata em casa. Então isso aí é muito importante. Lembrando que o Palmeiras também domingo já tem um clássico aí contra o time do São Paulo, no mando de campo do time do Palmeiras, né? E na quinta-feira o Palmeiras volta a jogar na Libertadores dia 15, desta vez contra o Bolívar, com mando de campo também do Palmeiras. Eu falo mando de campo porque às vezes o Palmeiras não joga no Allianz Parque, mas joga em outro estádio com mando de campo do Verdão, né? Mas e aí, o que é que achou aí dessa partida do time do Palmeiras? O que é que achou aí dessa vitória do Verdão por 2-0? Eu falei aqui mais cedo, o Palmeiras é um visitante, né, indigesto aí para os adversários, né? O Palmeiras, quando está jogando fora de casa, parece que está jogando em casa. Tem se mostrado aí um visitante bem carrasco aí dos adversários, né? O Palmeiras, quando joga fora de casa, parece que está jogando em casa, né? É muito bem habituado aí, mesmo jogando fora de casa. Mas e aí, o que achou desse resultado, desse placar, né, desse time do Palmeiras aí, 2-0 contra o Cerro Porteño? Palmeiras aí, né, com 12 pontos, 4 vitórias consecutivas aí, o único, né, do grupo aí com 4 vitórias consecutivas. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.